Boa noite! Olha, se você está na sua casa cheia de ideias, querendo fazer o seu próprio negócio, mas não tem certeza, está um pouco assim, se prepara porque eu vou te dar altas dicas, vou te mostrar pessoas que fizeram e deu certo, ou seja, você está no lugar certo, porque vai começar agora o Amei. Eu tô amando, espero que você esteja gostando também. Bora juntos? Porque a gente vai fazer coisas que vão te dar coragem para se ligar e entrar no mercado. Vambora, o Amei já começou. É a Semana das Estreias, né? Segunda-feira a gente estreou o programa. Ontem, a Carol Portillo estreou falando dicas, mostrando para você como você se comporta numa reunião, coisas assim. E hoje a gente tem mais uma estreia incrível. O Thiago Godoy, que é o head da XP Investimentos, vai falar para você de coisas incríveis. Você tá ligado o que é Threads? Se você não tá ligado, corre para saber. Aliás, não corre não. Fica aí esperando porque o Thiago vai te contar. É uma rede social que vai te ajudar muito nos seus negócios. E ele vai te dar 7 dicas incríveis de como você vai fazer para aproveitar de verdade essa rede social. Você vai vender pra caramba. Então se prepara, porque agora você vai ter essas dicas todas. Boa noite. Hoje eu vim falar do assunto do momento, que é a nova rede social criada pelo Instagram, chamada Threads, que é uma espécie de Twitter e que já alcançou em apenas um dia a marca impressionante de 20 milhões de usuários. É muita coisa, né? E, com esse crescimento acelerado, tenho certeza que muitos empreendedores estão se perguntando aí como podem aproveitar ao máximo essa plataforma. Então, pensando nisso, eu separei 7 dicas muito valiosas para ajudar você, empreendedor, empreendedora, a entrar e se destacar lá no Threads. Vamos lá? Primeira dica, entre no Threads o mais rápido possível, porque quando uma nova plataforma é lançada, é mais fácil para você construir uma audiência. Então, aproveite essa oportunidade agora para você começar bem, construir sua marca, sua audiência, antes que a concorrência aumente, tá? Segunda dica, lembre-se, o Threads é uma cópia do Twitter, só que o grande diferencial é que você já vai entrar na plataforma com a audiência que você construiu no Instagram. Então isso é muito relevante, muito valioso. Aproveita essa vantagem. Terceira dica, lá no Threads o conteúdo é em tempo real. Isso é essencial. Então use isso a seu favor. Mostre os bastidores da sua empresa, da sua marca. Faça cobertura de eventos. Isso engaja bastante, tá? Quarta dica, as pessoas adoram compartilhar o que elas não têm coragem de falar. Então, marcas que têm opiniões fortes terão mais sucesso no Threads. Quinta dica, no início da sua estratégia, da sua marca no Threads, é importante que você tenha frequência nos posts. Faça com bastante frequência para que a sua audiência entenda que você está produzindo conteúdo ali na plataforma, para ficar bem claro para a sua audiência. Sexta dica, o Threads ele possui essa integração aí com o Instagram, né? Então você pode usar essa conexão para criar uma nova editoria de conteúdo para sua marca. Aproveitar ali, né, os feeds que já vão ficar inundados de frases vindas do Thread. Aproveite isso. E sétima e última dica, a conversa, gente. A conversa, o diálogo, sempre foi muito importante nas redes sociais. E lá no Threads ela é ainda mais importante. Então você tem que estar disposta a conversar com o seu público, com a sua audiência, para que ela fique engajada. Então aproveite ao máximo essa nova rede social, impulsione a sua presença ali e, claro, não perca tempo, comece a explorar essas oportunidades que eu tenho certeza que você vai construir uma relevância ali dentro dessa plataforma. Tá certo? Valeu, boa noite. Você se lembra de coisas assim muito antigas, tipo videocassete, Blu-ray, Walkman? Gente, essas coisas assim pré-históricas que a gente, a menos que a pessoa seja um colecionador incrível, não sabe o que fazer com aquilo, né? Vira um lixo, aliás, perigosíssimo, porque as pessoas não descartam de uma forma correta. E isso, de repente, quando a pessoa tem muita esperteza,
pode virar uma coisa muito boa, pode virar um negócio. A pessoa tem que ter criatividade, tem que ter a manha do empreendedorismo e tem que entender que tudo, até lixo eletrônico, pode virar muita grana no bolso. A gente vai te contar uma história incrível de uma pessoa que teve essa sacação e você vai ouvir os detalhes de como deu certo pra caramba. Camila Xavier, é com você, conta pra gente. Lidar com lixo eletrônico hoje é um grande desafio. Milhares de aparelhos são produzidos e descartados, o que pode causar danos ambientais pela contaminação por metais pesados, como carbono, fios de cobre e mercúrio. Segundo dados da Organização das Nações Unidas, mais de 57 milhões de toneladas de lixo eletrônico são descartadas incorretamente por ano. Para suprir a falta de destino desse lixo, a Maiara inovou no mercado das startups, ao pensar numa solução. Meu pai era, no caso, gari, numa prefeitura de Paracatu, Minas Gerais. E, para complementar a renda, quando ele se aposentou, ele começou a fazer a coleta de resíduos na rua. Então, eu cresci com gibi vindo do lixo, patins, né? Então, começou a inspiração com meu pai, o Volme. Vim para Brasília e fui trabalhar numa empresa que precisava de fazer um descarte correto porque era certificada com a ISO 14001 e não achamos em Brasília. Então, quando eu saí dessa empresa, eu vi a oportunidade de ajudar as pessoas como fazer seu descarte correto, fazendo a coleta e a reciclagem de resíduos eletrônicos. Em 2021, estima-se que tem mais de 79 milhões de eletrônicos na casa dos brasileiros, porque as pessoas não sabem como descartar. Então, esses são os números, e somente 3% desse valor, né, que são devidamente recicláveis da forma correta, somente 3%. Aqui na região administrativa de Brasília, nós encontramos em uma rua vários tipos de lixo jogados no chão, inclusive eletrônicos, descartados de forma errada. Isso porque a 5 metros tem um papo-entulho. O problema é que muitos não sabem como e onde descartar esses lixos eletrônicos. É aí que entra a Tronic, para fazer a coleta e o descarte correto. Então, a Tronic vai até você. Entre em contato com a Tronic e a gente faz a coleta em residências, condomínios, empresas, faculdades, laboratórios, materiais de construção. Aonde haver um eletrônico, a Tronic vai estar presente. De forma gratuita. Gratuitamente. Se você tem ideia, 1 tonelada de eletrônico reciclável são menos 3 toneladas de CO2 ao meio ambiente que você está evitando. A ideia do negócio é fazer uma conexão entre quem descarta e quem recicla o material. Para isso, a Tronic conta com alguns parceiros que ajudam no processo de reciclagem do lixo eletrônico. A reciclagem é uma cadeia bem complexa, né? A Tronic tem a capacidade de coleta aqui em Brasília. Então, o que ela faz? Ela coleta pequenas quantidades, né? E gera demanda de maior quantidade. Quando a quantidade é maior, nós mesmos da Destec vimos aqui a Brasília e fazemos essa coleta, tá? Então, nós levamos para Goiânia, estou levando agora aproximadamente uns 300, 400, 500 quilos para lá, para Goiânia. Parte desse equipamento é processado na Destec, né? Principalmente parte de informática, né? Agora, tem outros equipamentos que realmente precisam de uma complexidade maior para o devido processamento. Como nós não temos essa capacidade, encaminhamos para São Paulo, nosso parceiro de São Paulo, né? Que é a maior indústria do país a nível de reciclagem, né? E ele dá o tratamento adequado a esse tipo de resíduo. Só no ano passado, 60 toneladas de lixo eletrônico foram enviadas para reciclagem. Para 2023, a expectativa é de 120 toneladas. Faz parte da economia circular. Para mim não presta, para outra pessoa presta. E engana-se quem pensa que lixo eletrônico é só televisão, computador e celular. Tudo que for na tomada, automaticamente estão se tornando eletrônicos. Gente, isso faz meus olhos ficarem brilhando. O que é essa Maiara de maravilhosa?
Olha o que ela está fazendo, isso é uma revolução, gente. Isso que é empreendedorismo na veia mesmo, maravilhoso. No próximo bloco a gente vai ter um pouco mais de uma história muito incrível. Aliás, são duas histórias. A história de uma cidade e a história de uma família que se entrelaçaram e deu bom demais, está dando bom há anos. Aliás, pra você ter uma ideia, no começo de Brasília, JK já frequentava este point. Agora, hoje, o negócio cresceu, já está nos shoppings. Enfim, você vai conhecer Patrícia Rosa Calmon, da Pastelaria Viçosa. Todo mundo que conhece a capital federal sabe do que eu estou falando. Daqui a pouco, não sai daí. Estamos de volta. Sensacional agora. A gente vai conversar com uma pessoa que é a história de Brasília, hein, Patrícia? É muito legal a história da sua trajetória, da trajetória do seu pai e de como isso foi pegando assim uma tração, porque antes era uma coisa na rodoviária. Primeiro eu quero que você me conte do seu pai. Queremos começar do início, porque eu ouvi falar uma história que ele ia para a lua de mel, aí atrasou o ônibus, ele acabou comendo um pastelzinho, se apaixonou. Quando ele voltou, ele que era o Tião Padeiro, resolveu dar um upgrade nessa pastelaria e virou a Viçosa que é até hoje. É essa história mesmo? Não existia a pastelaria. Ele estava na rodoviária com a minha mãe, eles iriam sair de lua de mel e perderam o ônibus. Naquela época, os ônibus interestaduais eram aqui também, na rodoviária aqui do Plano Piloto. E ia passando um senhor vendendo pastéis numa cesta. E aí ele, lá deve ter batido a fome, né, e comeram. Ele, olha, eu gostei muito. E meu pai sempre foi muito esse negócio de gourmet, ele gostava de cozinhar. Aí ele falou para o seu Eugênio, eu estou indo de viajar, mas quando eu voltar nós vamos fazer negócio. E isso eu acho que aconteceu logo quando a rodoviária ficou pronta, acho que no mesmo período ali, no mesmo ano. E aí ele voltou, o quê, 1960? Por aí, eu acredito que sim, porque não tem precisão nessas datas. Acho que inaugurou a rodoviária, ele pegou o ônibus e já voltou... já com esse projeto com o seu Eugênio. Mas seu pai era essa cabeça que ficava sempre pensando em coisas? Porque imagina, você pega um pastelzinho e já pensa, não, peraí, vou abrir um negócio, está muito gostoso isso aqui. Sempre foi empreendedor, sempre. Ele sempre foi à frente do tempo dele. Na época da associação comercial, que também foi no início aqui, ele começou a trazer aqueles cursos de capacitação que hoje é tão comum, ele trazia aquilo e eu sempre lá com ele, né? Visionário. Sempre, E ele te levava desde pequena? Olha, como um bom mineiro, não queria muito, não. Mas eu também, com temperamento igual ao dele, a gente era muito... Eu sou muito parecida com ele. E aí eu queria... E acabava que ele deixava achando que era fogo de palha. E realmente, eu sempre gostei muito. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu gosto muito do que eu faço. Você acompanhava e ia aprendendo, prestando atenção em tudo para ver como é que era? Exatamente. Ele viajava a trabalho, geralmente eu ia com ele, congresso de panificação, que ele também tinha a padaria, né, que era em Sobradinho, que depois virou Indústrias Quero de pães embalados. E quando Por ele isso viajava... tinha o padeiro, porque tinha a padaria. Isso. E aí, depois, lá em Alexandre, onde a gente tem a fazenda, que a gente produz a cana, né? Ficou o Tião da cana. Sempre o Tião, né? E, assim, sempre eu acompanhava o meu pai, né, nessas viagens dele de trabalho. Olha lá o Tião. Ai, bonitinho. Ai, você deve morrer de saudade. Tem quanto tempo que ele fez a passagem? Há uns 2 anos. 2 anos. 2 anos e pouco. E para você, como é que foi continuar o negócio sem a companhia dele? Na verdade, Maria Paula, ele já não estava lá. E o meu pai era muito assim, ele te jogava, acho que por isso que a gente lá em casa acabava indo. Ele não tinha essa coisa, o treinamento dele era valendo, né? Valendo. Tipo aqui, ao vivo. Ao vivo. E então, há muito tempo, e às vezes quando acontecia alguma coisa, um convite desse, que a gente fica super lisonjeado da empresa ser lembrada, aí eu falava, pai, vai o senhor e tal, vai dar entrevista. Ele, não. Já passou a minha fase. Eu digo, pai, o senhor é a cereja do bolo. Mas ele não queria mais. Então, assim, e o treinamento foi bom. Porque você treinar fazendo é muito melhor do que só na teoria. Então, ele foi um muito bom professor. Com certeza. Mas você sente, assim, coisas que você se lembra, que você
Sabe assim, uma dica que ele me deu e que fez toda a diferença na minha vida. Você tem alguma coisa assim para compartilhar com a gente? Tem. Ele dizia, não mete a mão no bolso do consumidor. Aham. Ou seja, preços sempre competitivos. Até hoje a Viçosa tem. Outra coisa, matéria-prima. Nunca admitiu. Entra crise, sai crise, não importa. Mas matéria-prima, ele não permitia que a gente caísse na qualidade. Bom, a gente já está entendendo por que é esse sucesso todo, que está há tanto tempo e continua fazendo sucesso. Porque uma coisa que tem um preço bom e a qualidade ótima, como é que vocês dão conta? Porque tem horas que fica, né, a inflação, os preços ficam... Como é que vocês dão essa equação? Olha, graças a Deus a gente tem tido, não sei se é porque é um produto que ele vai de A a Z. Então, não tem aquela coisa de ser sazonal. Todo mundo gosta, todo mundo come em qualquer época do ano. E assim, quando o volume, né, que graças a Deus a gente tem uns pontos bons, né, de Brasília, que é a rodoviária, e também a gente tem outras áreas. A gente tem as massas embaladas, a gente tem os eventos, hoje festa junina, em igrejas, escolas. É difícil você ir a uma que não seja o nosso pastel e a nossa cana. Então além do negócio fixo que tem ali na loja, vocês ainda têm toda uma distribuição de escolas, de festas juninas. E durante o ano, normalmente, dificilmente em Brasília você vai comer o pastel em um quiosque ou numa loja. A gente hoje se especializou em distribuição, indústria mesmo. Temos as nossas lojas, mas a coisa fluiu mais para essa parte, sabe? E a gente entrega no DF todo, no entorno. Tem clientes nossos que vêm buscar o produto e envia em Teresina, no Piauí, Minas Gerais. Então a gente já está agora pensando em sair. Uau! E temos a massa que facilita isso, a massa embalada que já está no pequeno varejo. E agora a gente está entrando... Qual é o nome da massa? É Viçosa Massa também? Viçosa, Tudo Viçosa. Claro. E desenvolvemos agora Quem cuida do branding? Então, a gente agora está fazendo todo um reposicionamento. Marca, tudo, fazendo um novo layout. É uma empresa do Sul. São muito competentes. Inclusive, hoje nem está na embalagem definitiva, porque a gente não quer fazer um lançamento, do caldo de cana pasteurizado, que nós já temos hoje. Esse produto hoje vale 28 dias. Tem que manter refrigerado, como todo produto, né? Claro. Que ele é natural. Ele é o caldo de cana natural. Ele não tem conservantes, não tem nada. Uau! Isso. Aí nós estamos com esse porque o açúcar mantém mesmo, né? Eu não sei o que é, porque aí essa parte já é com o técnico, né? Que faz na área onde faz a pasteurização. Entendi. Mas eu acho que é o processo, Maria Paula. Entendi. É o processo que faz toda a diferença. Eu ainda estou estudando sobre isso. Isso é recente, tem 2 meses que a gente lançou. É a novidade, então? Novidade, o caldo de cana, garapa? Garapa, hoje pasteurizada, já vai estar nos mercados. Estou esperando vir o rótulo, tudo, para ficar uma coisa bacana, né? Tem que modernizar, E o não tem gosto como. é igual? Posso experimentar? Uma delícia. Jura? Posso? Pode, fica à Enquanto eu vontade. experimento, conta pra mim essa história do Juscelino Kubitschek, ele foi mesmo lá? Nossa, como é que é essa história? Tem um quadro lá que papai era muito assim, despojado, ele, como ele dizia, né, a calça jeans, ele usa... Bom, não é? Gente, é uma delícia, tô falando sério. É caldo de cana, gelo, de verdade. Limãozinho, puro. Aí você pode brincar, é muito bom. É bom mesmo. E aí tem uma Mas foto... fala, você estava contando do Juscelino. Aí tem uma foto lá que tá meu pai, meu pai, Juscelino, alguém e o cardeal de Brasília à época, eu não me lembro o nome dele. E tá meu pai com um cigarro assim, ele se chamava calça jeans, calça coringa. Aí tá ele de perna assim cruzada com cigarro. Eu falei, gente, naquela época, olha como era a coisa. Do lado, o presidente, então eles tinham assim uma certa convivência. Intimidade, vamos dizer. No mínimo. E direto, dona Sara passava lá com o motorista no fim do dia, pegava aquele saco de papel pardo. Isso eles contam, eu não peguei isso. Assim, quer dizer, a gente era pequenininha. E a gente lembra dessas histórias. E uma vez também o Juscelino desviou toda uma comitiva, o embaixador, acho que da Inglaterra, não sei, estava aqui. Aí eu sei que ele desviou o pessoal todo para ir na rodoviária. Ele falou, não, eu vou te mostrar uma comida diferente. Eu não sei o que ele falou, conta. Chega ele lá. Chega o Lorde inglês para comer pastel com caldo de cana na
rodoviária. E até Adoro. hoje também, Maria Paula, a gente vê que tudo que acontece em Brasília, a Viçosa está presente, sabe? As pessoas gostam de estar lá, gostam de contar história que já viveu. E assim, cada história que a gente ouve, fala, meu Deus, como que pode entrar tanto no emocional, no sentimental das pessoas? Memória numa afetiva, empresa? as pessoas se lembram e o coração aquece. E como é que é Exatamente. diferente o público que está na rodoviária do público que está num shopping? E o produto é o mesmo. Qual é essa receita de sucesso que agrada todo mundo? Na verdade, a gente não está mais em shoppings. Por quê? Como a gente optou por distribuição... Ah, entendi. Aí a gente estava desviando muita energia para uma coisa que... Então tem isso também, tem toda uma reposição, recolocação no mercado. Vocês vão vendo o que dá certo e vão se ajustando. Não, ela deu muito certo no shopping. O negócio é o seguinte, a energia que eu tinha que gastar, porque a minha ideia sempre foi, como é que se diz, escala. Por quê? Porque é um produto popular. Sim. É feira, é tudo, inclusive... E é barato também, tem que vender muito para fazer grana, né? Exatamente. Não, mas olha, a gente Vou experimentar, hein? Fica à vontade. Nós tínhamos muito sucesso no shopping também, sabe? Mas a gente fez, isso aí foi até uma decisão difícil de tomar. Mas para nós, a gente entendeu que para a empresa, para o rumo que a gente queria tomar, seria melhor seguir para esse lado mesmo. Você acha que foi a melhor opção? Foi, com certeza foi. Hoje a gente consegue fazer mais com menos e melhor, sabe? Que eu acho que é isso, né? Para empreender, você tem que ter isso, tem que ter logística, você tem que ter toda uma estrutura onde você possa trabalhar. Tá vendo você que está em casa? Não tem que ter medo, você vai se ajustando. Isso. Vai para um lado, vê o que sente, e aí vê, não, pera, melhor por aqui, muda a estratégia, Isso vai para lá. Você falou do medo, meu pai sempre falou, medo de quê? Que bobagem. Ótimo. Ele não tinha esse negócio. Então, assim, a gente acaba que herda toda essa coisa, né? Tem hora que dá um friozinho na barriga, mas hoje eu vi uma coisa muito interessante. O medo é medroso. Você faz medo no medo e vai em frente. Ele corre. Tá certo. O medo... Olha, essa é para anotar, hein, gente? O medo é medroso. Quando ele vier, você bota ele para correr. Aí ficamos, né, nessa questão tomamos a decisão, né, de mudar a estratégia da empresa e acabou que depois da pandemia a gente decidiu que foi o melhor a ser feito. Conta rapidinho como é que foi a pandemia. Deve ter sido um choque. No começo deve ter sido... Se eu te falar que quando os meninos chegaram, que até então não tinha fechado a rodoviária. E aí todo mundo tranquilo, que a gente imaginou que iria fechar ali, né, um lugar aberto, enfim, a gente achou que não ia. Quando chegou e disse que ia fechar a rodoviária, o que a gente faz? Falei, vamos orar, vamos pedir a Deus para dar a direção aqui agora. E foi o que fizemos. Em nenhum momento eu me desesperei. E a Viçosa, como eu te falo, é uma coisa tão interessante que os nossos fornecedores, na época que ficou fechado, ninguém pagou ninguém. Continuaram, quando reabriu, nos fornecendo da mesma maneira. Não se preocupa, não, depois a gente negocia. Você viu uma empresa confiável, claro, sabe? E aí negociamos tudo e foi tão assim rápido, foi uma coisa extraordinária, graças a Deus. Conseguimos terminar tudo, a irrigação, que era uma coisa, não é que é supérfluo, mas o pessoal da irrigação, não, a gente vai terminar, depois a gente vê como que faz. Então, assim, eu passei... Claro que não foi fácil, teve muitas vidas ceifadas. Essa parte realmente foi terrível. Mas na parte profissional, econômica, não sei como poderíamos dizer, do negócio, a gente conseguiu passar. Isso também tem a coisa do lastro, né? De você ter essa confiança, de ter esse nome, que todo mundo... Que aí você consegue... E uma empresa organizada, Organizada. Né? Na época, antes da pandemia, eram quase 300 funcionários. Hoje são 150. Então, quer dizer, deu uma leve reduzida. E quem que direciona isso tudo? Você que está lá? Você? Mas eu tenho uma equipe maravilhosa. Certamente, eu tenho uma equipe mas que precisa veio ter do meu pai, um pessoal antigo, que... É um braço. Acaba que é uma família, sabe? E seus filhos? Como é que... Porque isso é uma empresa familiar, né? Não então, mais, veio não do seu mais. pai. Não mais? Vocês fizeram a transição? Não, fizemos a transição, mas o que a gente entendeu? Que profissionalizar para depois... talvez voltarem, seria o ideal para o momento. Eram jovens, tinham outros projetos, e às vezes você tem que ver o perfil do seu filho, o que ele gosta. Seus filhos querem continuar isso ou não? Olha, o mais novo uma vez ficou comigo um período que eu tive uma pessoa que ficou de férias e eu pedi para ele ficar. Ele tem quantos anos? Qual é o nome dele? Hoje,
Eu vou entregar a idade minha, dele, de... Não, na época. Na época que aí ninguém precisa saber. Não. Na época ele devia ter uns 16, 17 anos. Adolescente. E eu sei que ele indo direitinho, ele teve um período que ficou sem carro, eu vi, ele levantava, se virava, ia. Aí a pessoa voltou. Aí eu disse, e agora, para onde você vai? Ele, não, mãe, a senhora disse que era só um mês. Como assim? Você estava indo tão bem, uma liderança, eu nem sabia desse lado dele. Ele falou, não, mãe, eu estava ali porque a senhora me pediu, mas eu não gosto de comércio, mãe. E ele Hoje foi para que ramo? Ele é área de saúde, além de dentista, ele é RPGista, que a primeira formação dele foi fisioterapia. E agora ele é dentista, né? Faz essas coisas de harmonização facial e tudo. Tem uma mão maravilhosa, então está no caminho dele. O mais velho mora nos Estados Unidos e ele nasceu lá por um acaso do destino. E com meu marido, nós moramos lá um período, acabou que ele acabou nascendo lá, e hoje ele mora lá nos Estados Unidos, trabalha no mercado financeiro. Gente, é muito lindo ver isso, né? Porque uma coisa que a gente pensa, gente, vender pastel, aí vender pastel, você, 2 filhos formados, né, fazendo o que quer, se adaptando e escolhendo, sem depender, né? podendo até escolher não querer estar no futuro. Isso. E aí vocês profissionalizam, tiram... E aí depois, né, ver o que faz. Meus sobrinhos também, cada um estão morando fora, ainda são mais jovens, né? Os meus filhos acho que são os mais velhos, me parece. Mas não é muita diferença. Mas ainda alguns estão estudando, outros estão fazendo especialização. Então, eu acho assim, que isso não se pode impor. Tem que ser uma transição suave. Né? E tem que ver também se a pessoa gosta, tem o perfil, enfim. E assim a gente está fazendo e tem dado muito certo. Meus irmãos me ajudam, né? De alguma maneira, mas também cada um tem a sua direção profissional. Só você que pegou a rédea. No dia a dia, sim. Mas eles me ajudam muito. Às vezes, quando eu tenho que tomar uma decisão mais arrojada, né? Sempre eles estão por perto, estão por lá, de vez em quando, assim, porque eles também têm as atividades deles. Mas, assim, de certa forma, estamos juntos, sim. Maravilhoso. Patrícia, para a gente finalizar, eu queria que você falasse mais algumas coisas do seu pai. Você já lançou Pérolas, essa coisa do medo tem medo, é maravilhosa. Você tinha falado uma outra coisa que ele sempre falava também. Sobre a questão do cliente, né? O cliente. Não meter a mão na bolsa do cliente. Não mete a mão no bolso do cliente. E outra coisa, ele tinha uma coisa muito assim, final do mês, sempre, primeiro, os funcionários. Depois, impostos e tudo, porque matéria-prima você vai ao longo do mês, né, comprando. E depois os sócios, ele dizia, por quê? Você não pode, como é que ele dizia? Você não pode... como se você estivesse usurpando o suor do outro. Sim. Você entendeu? O respeito pelo essa coisa do cuidado pelos não colaboradores. Usurpar, isso é coisa mais isso. Por isso que dá certo desse jeito. Não, por isso que vocês, por isso que vocês estão tanto que meu pai se foi, não tive problema nenhum nem com a equipe. Eu e meus irmãos não tivemos nenhum problema, sabe? Depois da morte dele, ele tinha muito isso, sabe? Muito bacana. Deixou um legado muito bonito. Deixou um legado bonito e preparou você muito bem e também. E fez a história de Brasília se misturar com a da Viçosa dessa maneira que a gente fica muito agradecido aos nossos clientes pela preferência e estar aqui como um convite desse que para nós foi assim, fiquei muito lisonjeada. Muito obrigada pela oportunidade. A gente está feliz que você está aqui também, Coisa Patrícia. boa. Obrigada por ter vindo. Desejo muito mais sucesso para vocês. Se Deus quiser. E você que está em casa, prestou atenção, porque hoje foi profundo o negócio aqui, hein? Olha, bom, eu já tinha gostado do não meta a mão no bolso do cliente, que era ótimo. O medo tem medo, vambora, coragem, passa pelos momentos iniciais de pânico e vambora. Agora, a última foi a melhor. Não pode usurpar de jeito nenhum, principalmente de quem está dando suor para que o seu negócio dê certo. Olha isso, esse respeito com os funcionários, isso, o cara... Entendeu? Isso é legal, isso é lá no topo, o cara que sabe muito bem o que está fazendo. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço mais uma vez. Foi lindo. E você que está em casa, até amanhã, viu? Você está vendo que você vai ter dicas incríveis, né? Hoje foi bacana e profundo. Gostei muito. Amanhã eu te espero de novo. Aliás, gostei não, gente. Amei.